Fala galera, vamos para mais um bate-papo linguístico e o assunto de hoje é artigo. E eu não estou falando de gênero textual, estou falando de classe gramatical, porque nós estamos aqui na nossa revisão, né, para essa semana de volta às aulas, falando de classes morfológicas, classes gramaticais. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta agora, compartilhe, mande pro seu colega, fale para ele, deixa de ser ameba, siga o Pena Livre, seja uma pessoa melhor amanhã do que você é hoje. Certo? Agora, se você já fez isso, pegue aí o seu caderno, aponte o seu lápis, prepare o seu cérebro e bora estudar. Bom, galera, o negócio é o seguinte, artigo é uma classe gramatical bastante simples, que às vezes gera uma certa confusão, mas a gente vai ver isso num outro vídeo, tá? O que você precisa saber sobre artigo hoje? Que ele se divide em dois grupos importantes, artigos definidos e artigos indefinidos. Em geral, eu falo para você não ficar decorando quais palavras pertencem a qual classe gramatical, porque isso não faz muito sentido. Mas no caso dos artigos, são tão poucas que vale a pena você decorar. Tá? E quais são as palavras que você precisa saber? O, a, um e uma. Tanto no singular quanto no plural, os, as, uns e umas. Só isso. O a e os seus plurais são artigos definidos. Um e uma e os seus plurais são artigos indefinidos. E qual é a diferença, né? O artigo definido define e o indefinido indefine. Maravilha, excelente piada. Beleza, e qual é a diferença entre definir e indefinir? Como é que a gente percebe isso? Imagine só a seguinte cena. Eu digo para você que eu estava indo para o estúdio gravar essa aula maravilhosa para você e de repente o carro quebrou e por isso eu cheguei atrasado. Agora, se eu dissesse que eu estava indo para o estúdio gravar essa aula para você e de repente um carro quebrou e por isso eu cheguei atrasado, os significados dessas frases para você vai ser diferente. Porque quando eu falo o carro, eu parto do pressuposto que você e eu sabemos do que a gente está falando. É um carro definido, é um carro específico. Muito provavelmente, nesse contexto, é o meu carro. Agora, quando eu digo assim que é um carro, quer dizer que é um carro qualquer. Pode ser um carro de outra pessoa, muito provavelmente era, e por isso eu usei esse artigo indefinido. Tá? Então, muito importante saber se o artigo é indefinido ou se ele é definido, para saber qual é o significado que ele dá para a oração. Beleza? Bora fazer um exercício? Então o negócio é o seguinte, se eu coloco lá, o estudante segue o Pena Livre e um estudante segue o Pena Livre, qual é a diferença de sentido? Qual é o artigo definido e qual é o artigo indefinido? Se você pausou o vídeo e já respondeu esse exercício, ou se não, eu vou dar a resposta do mesmo jeito, né? Então, o estudante, eu estou usando um artigo definido. Nessa oração, eu vou pressupor um contexto em que a pessoa, que é o enunciador que falou essa oração, está falando de um estudante específico. Agora, quando eu digo um estudante segue o Pena Livre, muito provavelmente eu estou dizendo um estudante qualquer. E aí tem uma outra observação importante. Se você ainda não viu a aula de numeral, corre lá, assista essa aula, tá? Porque eu vou fazer um comentário importante aqui. A gente não pode confundir um artigo indefinido com um numeral. Quando aparecer como apareceu nessa oração, a gente vai analisar como um artigo indefinido. Eu só vou dizer que é um numeral se tiver um outro elemento na oração que também entrar no numeral e participe dessa mesma sequência, ou se eu tiver algum outro elemento perto do um que eu especifique. Por exemplo, apenas um estudante, somente um estudante, aí eu dou a ideia de quantidade, e portanto esse um não é um artigo indefinido, é um numeral. Ou se eu dissesse um estudante e duas professoras seguem o Pena Livre. Como eu tenho um e dois, eu vou partir do pressuposto que se dois é numeral, o um também é. Tá? Então fica uma regrinha aqui a mais para você analisar com muito cuidado quando for falar sobre numeral, certo? Resumindo, quando você for falar de artigo, perceba que o artigo pode ser definido ou indefinido, de preferência decore os 8 que eu citei aqui para você, porque são poucos, né, plural e feminino de um ou de outro, super simples de você analisar. Bom, o artigo definido especifica um termo, o artigo indefinido ele indefine, ele torna mais geral o termo que vem a seguir, que é um substantivo. Lembre-se, artigo sempre, sem exceção, sempre acompanha um substantivo. Isso é uma informação muito importante para quando você for estudar pronomes. Mas a gente vê isso na próxima aula, beleza? Curta o vídeo aí, compartilhe, manda pro seu amigo e tchau pra vocês.